Todos encontraram o texto? Se não encontraram, está aqui na frente para que possamos compartilhar dele. Pedro diz assim aos irmãos: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém? Aqui não é outra coisa senão Pedro dizendo dos privilégios de Deus. Não é só sofrimento, é os privilégios do Senhor para nós. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui juntos, celebrando o Teu nome, ouvindo a Tua voz. Queremos agora continuar intercedendo por aqueles irmãos que estão enfermos, principalmente as nossas crianças, como Benjamin e Lorenzo, Senhor. Continue tratando e ajudando na recuperação. Demais irmãos enfermos, nossos irmãos idosos, clamamos ao Senhor pelas misericórdias, porque o Senhor é misericordioso. Venha estar falando conosco nesta noite, agindo naquilo que é necessário para nossas vidas, mostrando aquilo que é necessário para a nossa vida. Abençoa-nos nessa noite com a Tua palavra, venha nos fortalecer para o momento da celebração da ceia ainda hoje, para que possamos mais e mais estar na comunhão contigo. Nós oramos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Pode sentar. Meus irmãos, apesar de tudo que estava acontecendo, neste contexto de Pedro, ele diz que vale a pena perseverar, vale a pena continuar, vale a pena permanecer. Os tempos não são fáceis, tanto nesse contexto de Pedro como no nosso contexto atual. Eu não preciso nem falar sobre como temos sofrido nesses últimos dias. Mas com certeza valerá a pena, meus irmãos, segundo as palavras de Pedro, valerá a pena continuar neste caminho. Uma coisa era certa para o apóstolo Pedro, e muito certa: Deus havia privilegiado seu povo com a salvação, e isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Deus havia privilegiado com um futuro certo para eles, isso que está dizendo o texto, e com uma intervenção em favor dos seus filhos e de cada um de nós. Isso é privilégio, apesar dos sofrimentos. Esses versículos, pela palavra de Deus, proferidas através do apóstolo Pedro em sua primeira carta, ela relata alguns dos privilégios de Deus para os crentes. E essa carta é uma carta universal, uma carta geral para todo mundo. Tanto é verdade que o que acontece nesse contexto acontece em nossos dias. Eu quero falar nessa noite sobre privilégios que nós temos, e muitas vezes não sabemos aproveitar esse privilégio que temos. E o primeiro, meus irmãos, que eu quero destacar nessa noite está no versículo 10, onde diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, e investigaram de novo e examinaram para ter plena convicção de que Deus havia salvado um povo. É dessa salvação que Pedro diz: olha, houve uma investigação minuciosa para saber se de fato esse era o Cristo, o Salvador. E comprovadamente esse é o nosso Salvador. Deus enviou Ele para nos salvar. É isso que está dizendo o versículo 10. Privilégio da salvação concedida de Deus.
Não foi nós, né? Que nos salvamos. Mas Pedro está dizendo, olha, Deus nos salvou. Foi Ele que nos resgatou. Foi dele esse privilégio dado a nós, foi Ele que deu. Apesar das dificuldades em compreender a salvação, e olha, veja bem quantas investigações houve. Pedro está dizendo, olha, nós investigamos, nós consultamos, nós vamos ver. E ele diz isso claramente, não é? No versículo 10, investigaram, examinaram, para ter certeza de que aquele era o Salvador. E aí eles chegaram à conclusão de que Jesus Cristo veio enviado de Deus para nos salvar. Eles sabiam que era verdade esses fatos. Deus havia providenciado então a salvação aos seus escolhidos. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Há uma solução. Hoje mesmo eu preguei dentro desse título. Há uma solução. Isaías 9:6. Há uma solução. Deus providenciou essa solução. Então isso é um privilégio para você. Nós não teremos condições de alcançar Deus. É Deus quem nos alcançou. E isso é um privilégio para nós. Toda a história da salvação era real e indiscutível. A conclusão que eles chegaram. Não temos mais que discutir acerca dessa salvação. Deus nos privilegiou com a salvação. Isso era uma convicção sólida. E ele faz questão de dizer, nós investigamos aí dias e dias. Horas e horas foram gastas para que chegássemos a esta conclusão. E não era apenas a questão apostólica. Havia os apóstolos, mas havia os demais discípulos que acompanhavam Jesus. Crentes, homens que fizeram história também. Como aqueles anciãos que se tornaram diáconos da igreja. Não é? Escolheram homens espirituais. Dentre eles havia muitas pessoas crentes mesmo, que investigavam os fatos. E aí a conclusão que Pedro chega aqui, meus irmãos, é que nós somos privilegiados por Deus. Nós somos privilegiados com a salvação. Isso tem que ser uma convicção na nossa vida. Isso tem que ser uma realidade para nós. Isso não pode ser algo que eu não tenha plena convicção de salvação. E isso é um privilégio dado por Deus, diz o apóstolo Pedro. Está sofrendo? Mas vocês têm algo que ninguém pode tomar. Privilégio. Ninguém pode nos tomar mais essa salvação, que é privilégio de Deus. Vai sofrer, vai haver sofrimento ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada aqui na terra, vai. Mas o mais importante é ter essa plena convicção de que Deus me salvou. E isso bastava. Para Pedro isso era o suficiente. É a conclusão que os profetas chegaram. Os profetas, aqueles que andaram com Jesus, os apóstolos que andaram com Jesus, os profetas no passado e os apóstolos que andaram com Jesus, chegaram a uma conclusão. Deus foi gracioso com os seus eleitos. Uma tradução que nos chama a atenção é a tradução na linguagem de hoje. É uma tradução que a maioria dos teólogos não gostam, né? Não gostam muito dessa tradução, que é uma linguagem muito de momento. Só não tem gíria. Diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês. Isso é uma tradução da linguagem de hoje. Não foi algo que surgiu da cabeça. Houve uma pesquisa, houve uma preocupação em saber detalhadamente quem era esse Cristo. E eles dizem: esse Cristo é de fato o Salvador enviado de Deus. E foi Deus que nos privilegiou com isso. Olha só que coisa maravilhosa que nós temos.
O Espírito de Deus havia trabalhado no coração dos profetas e convencido a respeito da grande salvação de Deus aos homens. Era como se Pedro dissesse: gente, desde a eternidade o Espírito de Cristo já anunciava aos eleitos de Deus o privilégio da salvação. Hoje vocês são privilegiados por tal grande salvação. Privilégio de Deus. Ah, mas eu estou sofrendo muito. Agradeça a Deus, porque Ele, mesmo em meio ao sofrimento, já fez aquilo que era mais necessário para nós. O que é? A nossa salvação. Amém. A nossa viva esperança, que ninguém pode tirar. Satanás não tem poder de tirar a nossa salvação, porque nós estamos, como eu disse alguns domingos atrás, nas mãos de Deus. E quem está nas mãos de Deus, ninguém pode tirar. Isso tem que ser convicção, isso é privilégio. Privilégio que nem todos podem ter. Nem todos podem ter, mas você tem, nós temos, amém? Temos com convicção. Meus irmãos, pensem nisso. Apesar das dificuldades em compreender certas coisas, e eu estava falando hoje na classe de manhã com jovens, tem coisas que nós não entendemos. E às vezes brigamos com coisas que não são importantes. Há coisas que nós não entendemos. Coisas como o sofrimento, por exemplo. Mas nós não devemos esquecer que a maior dádiva Deus já nos deu, e isso é um privilégio, a nossa salvação. Amém? Segundo, meus irmãos, é o versículo 11, você acompanha o versículo 11, que diz assim, ó: privilégio agora das glórias, e glórias aqui é a questão de vitória, ok? Glórias aqui é vitória. O privilégio das glórias dos filhos de Deus. O versículo 11 diz assim: procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estavam, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo, e o que? O sofrimento de Cristo, e depois disso as glórias, ou a vitória que se seguiu aqueles sofrimentos. Olha que coisa boa. Aqui ele faz um paralelo muito interessante entre o nosso sofrimento e o sofrimento daqueles homens lá para o ano 60, 63, 64, ao sofrimento daquele tempo, ao sofrimento de todas as gerações, chegou até nós, ok? Mas ele fala que como Cristo sofreu, Cristo foi vitorioso, e assim seremos nós também. É essa a comparação. É essa a comparação. Vocês têm que ter o privilégio de sofrer, mas ter a convicção da vitória, que é a glória futura. Como Cristo sofreu, poxa, Cristo sofreu tanto, mas Ele sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou e vive está. Ele não sofreu? E aí, meus irmãos, o texto está dizendo aqui exatamente isso. Assim como Cristo, nós seremos semelhantes a Ele. Porque aqui Pedro está falando no meio do sofrimento do povo, da perseguição, da luta. Olha, não desistam não. Continue na jornada. Porque o mais importante vocês vão ter depois. É a glória futura. É a vida eterna com Deus. Por isso, suportem todas as adversidades. Eu gosto de uma tradução também que diz assim. Essa aqui é a tradução do livro. E procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. Houve a curiosidade. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo. Ao predizer o sofrimento de Cristo, teria de suportar a glória que viria depois. Depois vem a glória. Depois vem a vitória.
Depois do sofrimento. E aí nós queremos, é interessante que como nós falamos, né? Olha, eu quero ser seguidor de Cristo, né? Olha lá, somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo. Aí quando falam do sofrimento de Cristo, há uma paralisia mental. Né? Percebe como é que nós vivemos nesse tempo? Queremos ser imitadores de Cristo, queremos viver como Cristo viveu. Aí quando chega no momento de sofrimento, o caldo entorna. Porque nós queremos viver uma vida fora daquilo que é desagradável a nós. Não sabendo que o mais importante vai ser, em meio ao sofrimento, eu terei a vitória, a glória, lá na frente. E nós dizemos então, nós somos imitadores de Cristo. Se então, meus irmãos, por um lado, eles sabiam da salvação de Deus por intermédio de Cristo, por outro, era necessário compreender que como Jesus entregou seu próprio corpo ao flagelo, assim caberia aos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, suportar as mesmas coisas. Por isso que Pedro está dizendo, vocês vão sofrer? Vão sofrer. Cristo não sofreu? Vocês não são discípulos? Vocês não disseram que vão abrir mão de tudo? Sofram, padeçam os flagelos de Cristo. Meus irmãos, Cristo sofreu muito mais do que você está sofrendo. Amém? Muito mais. Os flagelos de Cristo são incontáveis. São insuportáveis. Nós olhamos Mel Gibson naquele filme maravilhoso que ele fez, e aquilo aí não foi nada. Segundo a teologia, os estudos da teologia, aquele filme que pessoas morreram assistindo, quando foi lançado, que não suportaram ver o sofrimento de Cristo, pessoas morreram no cinema, você sabe disso. Aquele filme não retrata a realidade dos sofrimentos de Cristo. Foi muito mais do que você possa imaginar. Foi muito mais que aquilo. E aí nós, os crentes, tendo esse privilégio de saber que nós seremos vencedores, queremos passar por cima dos momentos difíceis, dizendo, e muitas pessoas abandonam a Cristo, abandonam a igreja, porque dizem que estão sofrendo. Não sabem de fato o que é sofrimento. Porém, nós temos que ter consciência que nós temos o grande privilégio da vitória certa, garantida. Uma vitória que é sempre, e para o crente é assim sempre, após grandes batalhas nesta vida. Então, meus irmãos, o que Pedro está dizendo aqui, que isso é privilegiado, porque por mais que você tenha sofrido ou está sofrendo, você tem a grande vitória da salvação em Cristo Jesus. Como Cristo venceu, você também vencerá. Quer coisa melhor que isso? Isso é a esperança certa. Meus irmãos, no entanto, como Cristo sofreu, mas foi recebido pelo Pai, assim também nós, os filhos de Deus, seríamos recebidos nos braços do Pai. Meus irmãos, as glórias seriam inimagináveis. E isso tem que estar firmemente em nossa consciência. Não podemos ter o problema da anestesia mental. Não podemos. Não podemos reclamar. Não temos o direito de reclamar. Mas tem crente que vive reclamando. Aliás, a vida é de reclamação. E não sofre o mínimo do que Cristo sofreu.
Não há como a minha mente entender o sofrimento de Cristo. E muito menos se colocar no lugar dele em sofrimento. E aí eu passo qualquer apertozinho e já digo: onde você está, Deus? Não está me vendo? Olha aqui eu sofrendo. E é coisa pequena. Qualquer dorzinha, aonde Deus está? E porque eu gosto disso, o ser humano gosta disso, ninguém gosta de sofrer. Os grandes pregadores aproveitam o gancho e pregam que você não vai sofrer, que o evangelho é uma maravilha, que está tudo certo, que o sofrimento é do diabo, que é aquela coisa toda, e inventam coisas que a Bíblia inventou para massagear o seu ego. Mas a Bíblia diz que a vida cristã é semelhante aos sofrimentos de Cristo. Mas qual é a minha esperança então? É que depois do grande vendaval, da grande tempestade, das grandes adversidades, eu tenho a vitória certa. Eu tenho a garantia com Cristo, a glória futura. As glórias seriam inimagináveis, diz Pedro. Suportem as aflições por amor a Cristo, meus irmãos, suportem as aflições por amor a Cristo, pois ao final do labor dessa vida, um hino, ao findar o labor desta vida, nós seremos recebidos na eternidade com uma grande festa. Isso é o que importa. Essa deve ser a minha viva esperança. Privilégios da glória dos filhos de Deus. Vocês são privilegiados. Sabe por quê? Porque muitos vão sofrer nessa vida. Preste atenção. Muitos irão sofrer nessa vida terrena e sofrerão amargamente na eternidade. Então você já é privilegiado. Muitos sofrerão nessa vida e terá o grande sofrimento eterno. E que João diz que o negócio não é brincadeira. Quer arriscar? Não. João, descrevendo o Apocalipse, ele diz lá que o negócio é complicado. É complicado. É fogo, é enxofre. Isso é um símbolo de coisa ruim. É tormento, é dor. É sofrimento sem fim. Ao ponto de você desejar o quê? A morte e não conseguir, porque é só sofrimento para toda a eternidade. E não sou eu que estou dizendo para colocar medo em você. É a palavra de Deus. O que é qualquer sofrimento, sendo que tem a garantia de uma eternidade com Deus? Nada. A semelhança de Cristo. Sofreu, padeceu, mas depois ressurgiu para a glória eterna, para a vitória eterna. Assim seríamos nós também. É isso que João está dizendo. Olha, Pedro está dizendo, olha, aguenta aí esse sofrimento. Aguenta esse sofrimento. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não sei como é a sua vida, o que você tem passado no dia a dia. Mas a palavra de Deus diz: aguenta, suporta. Não abandona a igreja, não abandona o Senhor, porque Ele jamais te abandonará. Pense na glória futura. Pense na glória futura. Isso é um privilégio. Você viver já sabendo que tem. Não é bom você viver sabendo assim: eu já ganhei. Eu vou entrar na partida, mas eu já ganhei. Já sou vitorioso. Você já entra na guerra já sabendo que vai ganhar. Essa é a nossa grande vantagem e o privilégio de Deus. Eu já entro na batalha sabendo que eu sou vitorioso, não é bom? Não tem dúvida disso. Nós não podemos ter dúvida disso. Terceiro privilégio, meus irmãos, versículo 12. O privilégio, meus irmãos, da intervenção de Deus em favor dos seus escolhidos. Mas Deus intervém a seu favor. Que privilégio você tem, meus irmãos. Nós temos.
Diz assim: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregavam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Até os anjos querem entender tais privilégios que nós temos em nosso favor. Nem os anjos conseguem entender que amor de Deus. Olha só o que o texto está dizendo. Nem os anjos que estão ao lado de Deus conseguem entender por que nós somos tão privilegiados. Nem os anjos conseguem entender que negócio, que amor é esse de Deus, que Ele intervém sempre em nosso favor. Irmão, estava tudo perdido, como eu disse pela manhã. Estava tudo perdido. A nossa história estava toda esculhambada. Era inferno certo, era destino certo. E Deus faz o quê? Meu irmão, às vezes eu fico pensando, eu fico pensando certas coisas, e eu falo assim: que amor? Parece que tem um hino: que amor é esse? Que amor é esse? Que há uma rebelião nossa contra Deus. Há uma rebelião, e o pecado chama rebelião contra Deus. Nos rebelamos contra Deus, somos expulsos da presença de Deus, e o próprio Deus não podia deixar, né? Eles escolheram isso, deixa assim, não podia, não. E os anjos eu fico imaginando, viu? Não é assim não, mas eu fico imaginando os anjos tentando entender o que Deus está fazendo. Eu sei que não é assim. Porque o que Pedro está dizendo, que os anjos ficam querendo entender por que Deus é tão bom, por que Deus faz tantas coisas boas em nosso favor. Os anjos, diz Pedro, ficam analisando o que Deus faz por nós, a intervenção dele nos momentos de crise, de sofrimento, de dor. Pensa em Estevão. Estevão está sendo apedrejado, sofrendo, sendo morto. E aí, meus irmãos, eu digo que houve uma intervenção divina, porque sendo apedrejado e falar o que ele falou só com a ação de Deus, ele ainda disse: perdoa esse povo aí, perdoa esse povo, tem compaixão deles. Só quem de fato entendeu essa grande salvação e que Deus intervém na história é que pode dizer o que ele disse. Desde o passado, com os profetas de Deus, e nós, seus sucessores, diz Pedro, foi revelado o que Deus iria fazer em favor de cada um de nós. O Espírito Santo enviado do céu, diz Pedro, falaria com vocês, sendo o guia de vocês. E os anjos como ministradores em favor de vocês. Nós estamos falando sobre, eu e o Jorge estamos falando sobre isso, esses anjos ministradores. Os anjos falam assim, os anjos, Deus manda, envia anjos para nos proteger, nos guiar. E aí os anjos falam assim: meu Deus, por que esse povo é tão rebelde? Ainda tem que ficar lá protegendo esse povo. Eles não entendem. Eles não entendem essa ação de Deus em nosso favor. Eles não entendem tanto amor de Deus por nós. Eles não entendem. Os anjos não conseguem entender. Mas eles obedecem a Deus, não é, irmão? Eles obedecem a Deus. Eles obedecem. E eles começam a ministrar em nós, sempre em nosso favor. E aí os anjos falam assim: eu vou fazer. Eu fico imaginando, você tem uma imaginação minha. Eu fico imaginando os anjos: meu Deus do céu, vai salvar mais uma tranqueira lá embaixo. E os anjos ficam agindo em nosso favor. E nós pecamos, e os anjos vêm intervir. E nós pecamos, e os anjos vêm agir, vêm proteger, vêm fazer em nosso favor. E eles não entendem esse amor de Deus.
Não entendem. Os anjos não entendem. Como Deus pode nos privilegiar tanto? Pecamos contra Deus, nos rebelamos contra Deus. Dissemos que não precisava mais de Deus. Aí o ser quis ser independente de Deus, né? Lá no Éden. Querem ser independentes de Deus. E Deus ainda vai atrás. E pega de volta o que é dele. Aí os anjos falam, não entendo esse negócio. Não entendo que Deus, por que Deus favorece tanto esse povo. E nós estamos no meio disso. Nós somos privilegiados pelo favor de Deus. Isso é o 64, 4. E os anjos ficam doidos com isso. Isaías 64, 4. Olha lá. Meu irmão, olha só, irmão, obrigado pelo texto. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E aí os anjos falam, que de novo? Vai eu de novo salvar um. Vai tirando do buraco. E os anjos não entendem, porque Deus gosta tanto de nós. E aí Pedro escreve dizendo assim, olha, vocês são privilegiados. Deus intervém em favor de vocês sempre. E os anjos fazem isso sempre. Que maravilha. Quer coisa melhor que isso, meu irmão? Quer ter privilégio maior que esse? Ora, é verdade que muitas vezes sofremos. É verdade que muitas vezes até padecemos. É verdade que às vezes as coisas não dão nada certo para o nosso lado. Mas muito mais Jesus sofreu por você, por nós. Meus irmãos, nem anjos têm esse privilégio que nós temos. Tanto é que eles não entendem esse amor de Deus. Os anjos caídos não tiveram tal privilégio da redenção. Vou explicar uma coisa interessante. Os anjos que continuaram com Deus. Houve um evento no céu. Uma rebelião no céu. A Bíblia diz que o anjo de luz, Lúcifer, se rebelou contra Deus. E ele foi jogado no céu, ele mais um terço dos anjos que estavam com ele. Não é assim? E foram lançados do céu. E aí esses anjos, olha só o que eu estou dizendo, esses anjos que ficaram lá, pensam assim, engraçado, aconteceu a mesma coisa com aquele povo? Olha só, por isso que os anjos não entendem. Aconteceu a mesma coisa com o povo que Deus criou e colocou no jardim. Eles se rebelaram e eles têm um privilégio da salvação ainda, de serem resgatados por Deus. E os anjos não entendem porque na rebelião no céu não houve chance alguma. E aí os anjos pensam, por que esse povo é tão privilegiado? Irmão, e Pedro diz isso. Nem os anjos conseguem entender. Porque Satanás foi lançado pela rebelião do céu. Se eu não me engano, Isaías 14, minha mente já não está muito lá, essas coisas. Antigamente você tudo de conta, sem mais nada. Mas guarda a fé. Acho que Isaías 14. É lançado do céu, Satanás, pela rebelião. E não volta mais. Nem ele, nem os seus demônios. Pastor, um texto. Os anjos não entendem, mas aceitam. E a gente tende menos aceitar. É verdade. Eles não entendem isso e aceitam. E nós, que entendemos muitas vezes, não queremos esse privilégio. Meus irmãos, os anjos não compreenderam isso. Os profetas da antiga aliança viveram por fé. Mas vocês tiveram o privilégio de ver a Cristo. Deus, o Senhor Jesus. Isso é um privilégio de Deus em favor de vocês.
O apóstolo Pedro está dizendo: vocês tiveram o privilégio de ver Jesus. E os profetas da antiga aliança que nem viram Jesus e creem nisso até hoje. E vivem por isso. A conclusão, meus irmãos, é muito simples e objetiva. Nós somos privilegiados com a salvação. Amém? Vocês foram privilegiados com a salvação de Deus. Uma vez selado, a carta chega no endereço. Convicção. Eu fui resgatado por Deus. Eu não tenho condição de alcançar Deus, mas Ele me alcançou. Pela sua misericórdia. E isso tem que ser certeza. Pedro está dizendo: vocês precisam ter essa certeza. Segundo, nós somos privilegiados com essa glória de um repouso eterno. Repouso. Além do repouso eterno, os anjos estão administrando em nosso favor. Eles querem mais o quê? Somos privilegiados com o favor de Deus. Por mais que você não veja anjo, e cuidado, viu? Não queira querer ficar vendo um anjo, não, que não é bom, não. Deixa eles trabalhar em paz. Aliás, tem aqueles que vêm passeando na igreja, aquela coisa toda. Isso é novela, né? Mas saibam que eles estão agindo em nosso favor, porque Deus assim manda fazer. Isso é privilégio. Então você deve pensar nessas coisas. O quanto nós somos privilegiados com Deus, mesmo em meias muitas adversidades. Amém? Pense nisso. Pense que a graça nos basta. A graça nos basta. Aprendemos isso muito bem com o apóstolo Paulo. Né? Minha perna está doendo, se era a perna, ninguém sabe. Estou com um problema aqui sério. E olha a discussão de Paulo. Senhor, estou com um problema sério aqui. Eu preciso que o Senhor resolva esse problema. Meu filho, vai morrer assim, minha graça te basta. A salvação você já tem. Isso é mais importante para nós. Vivamos assim nesta vida, porque daremos uma eternidade com Deus. Amém? Que Ele nos abençoe ricamente, sabendo que somos privilegiados pelo Senhor.